Mais uma vez, senhor presidente, eu venho aqui falar sobre a questão dos juros da taxa Selic no nosso país. Os principais bancos que atuam no Brasil divulgaram nesta semana o resultado das suas operações do país no segundo trimestre de 2015. E, mais uma vez, eles apontam para lucros consideráveis, que não combinam com o cenário de crise que este mesmo sistema financeiro internacional desenha para o nosso país. Exemplo, o lucro líquido do Itaú subiu 22% nesse segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Somente esse banco, que é o maior banco privado do Brasil, teve um lucro de quase 6 bilhões de reais nos últimos 3 meses. O Bradesco, segundo maior banco privado do país, teve um lucro líquido de 4,5 bilhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o Santander registrou um aumento no lucro de 32% no primeiro trimestre de 2015. E fechou o primeiro semestre com lucro superior em 16% ao primeiro semestre do ano passado, o que representa um ganho líquido de 3,3 bilhões de reais. Até mesmo a HSBC Brasil, que foi vendido na semana passada para o Bradesco, teve um resultado satisfatório no primeiro trimestre de 2015, quando registrou um lucro líquido de 9,6 bilhões de dólares, 1,3% a menos que o mesmo período do ano passado. São vários os fatores que explicam o lucro dos bancos, mas, sem dúvida, a principal delas é a política de elevação de juros adotada pelo governo brasileiro, pressionado justamente pelo sistema financeiro internacional, que privilegia o capital especulativo do capital lucrativo, produtivo, que contribui cada vez mais para o endividamento da população brasileira, que paga juros de cartão de crédito mais alto do mundo, que se aproxima a 300% ao ano. Para termos uma noção bem clara do impacto dessa política de elevação dos juros no capital produtivo, basta dizer que no primeiro semestre de 2015, a indústria da transformação registrou quedas no nível das suas atividades, no emprego e também no seu faturamento, segundo números divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria. O desempenho da indústria no primeiro trimestre desse ano foi negativo em quase todos os indicadores. O faturamento da indústria caiu 3,6% no primeiro trimestre desse ano, contra os 3 últimos meses do ano passado, e 6% contra o primeiro trimestre de 2014. No segundo trimestre desse ano, a situação se agravou e a queda no faturamento das indústrias foi de 6,7% no primeiro período em relação aos 3 últimos meses de 2014 e 8,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa política de juros, aliada ao ajuste fiscal e à austeridade econômica, com cortes significativos em setores estratégicos como a infraestrutura, nas obras do PAC, em saúde e na educação, não estão surtindo o efeito desejado na economia e, pelo contrário, estão criando um quadro recessivo que tem que ser estancado o mais rápido possível para que nós possamos manter o emprego no Brasil. O roteiro da nossa economia é esse: menos investimento público, mais recessão e queda na arrecadação. Com mais juros ou juros mais altos, teremos mais gastos com juros da dívida, redução dos investimentos privados e mais desemprego. Esta é a lógica da austeridade e, no nosso caso, o ajuste fiscal é agravado pelo ajuste monetário, com a elevação do dólar afetando diretamente nossas importações. Portanto,
não faz sentido nenhum praticarmos uma taxa Selic de 14,25% ao ano, com a justificativa de fazer superávit primário e controlar a inflação, quando estamos nesta linha de elevação dos juros há mais de 6 meses e nada aconteceu. Pelo contrário, o governo não está conseguindo atingir a meta de superávit primário e, diante da queda da arrecadação, já anunciou a redução da meta de 1,2% do PIB para 0,15%. A inflação também não está sob controle e a elevação do preço dos alimentos, da energia e dos combustíveis estão aí para comprovar tudo isso. Ou seja, a atual política econômica, em vez de criar um ciclo virtuoso na economia, está criando um ciclo recessivo, em que o aumento do desemprego é a sua face mais preocupante. A taxa de desemprego chegou a quase 10% em junho. Em São Paulo, a taxa de desemprego chegou a 13,2%. O cenário ainda não é desesperador, como ocorre em algumas economias da Europa, mas a tendência de manutenção dessa política econômica e de aumento do desemprego tem que ser freada imediatamente. Aliás, essa tendência já era prevista, como já indica um estudo da Confederação Federal de Economia, publicado na semana passada, em que a política de elevação dos juros é apontada como forte inibidor dos investimentos privados e do consumo das famílias brasileiras. A conclusão do estudo do Copecon é que o resfriamento da economia está refletindo na redução de emprego no país. Em 2008, quando estourou a crise internacional, o Copom promoveu uma forte redução das taxas de juros, que estava em 13,75%. Em dezembro daquele ano, caiu para 8,75% em setembro de 2009. Como reflexo, dados do CAGED mostraram que o saldo de postos de trabalho gerado no país saltou de 1,4 milhões em 2009 para 2,6 milhões em 2010. Portanto, a elevação na taxa de juro pode ser um bom remédio para conter a inflação e fazer superávit primário, mas quando a dose é muito grande, o remédio aplicado não surta o efeito desejado no tratamento em questão e ainda causa efeitos colaterais graves em toda a economia, como está causando agora na redução da atividade industrial e no aumento do desemprego. Portanto, nós temos parte da responsabilidade da condução da política econômica do país, uma vez que demos um voto de confiança ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, aprovando as medidas do ajuste fiscal aqui no Congresso Nacional. Aprovamos, é bom deixarmos claro, as medidas que nós aprovamos do ajuste fiscal. Nós não aprovamos a elevação dos juros como está acontecendo no nosso país. As medidas do ajuste eram necessárias, mas não era necessária o aumento da taxa Selic. Pelo contrário, sempre defendemos a redução dos juros como princípio fundamental para que nossa economia continuasse crescendo, pois a redução dos juros é o caminho mais curto para o fortalecimento do mercado interno e para avançarmos no desenvolvimento da economia brasileira, da economia real, aquela que produz, aquela que gera emprego verdadeiramente. A redução dos juros beneficia o consumidor que depende de financiamentos, o empresário que pode investir e gerar empregos, bem como o trabalhador e a atividade produtiva em geral, que é o que possibilita o crescimento sustentável da economia. Defendo o ajuste fiscal, mas com redução dos juros, pois só assim vamos conseguir equilibrar as contas públicas e fazer os investimentos que o Brasil precisa. Um reflexo bem pontual da economia de juros está afetando em cheio um dos setores fundamentais para o desenvolvimento do país, que é a educação. Não bastasse o corte de 9,2 bilhões de reais nos recursos da educação feitos no início do ano, o governo anunciou um corte de mais 1 bilhão de reais para o segundo semestre. Além disso, reflexo da política de elevação dos juros, a taxa efetiva de ajuste
dos justos, do fiel. Defendo o ajuste fiscal, mas com redução dos juros, pois só assim vamos conseguir equilibrar as contas públicas e fazer os investimentos que o Brasil precisa. Um reflexo bem pontual da política de juros está afetando em cheio um dos setores fundamentais para o desenvolvimento do país, que é a educação. Ou seja, não bastasse fazer um estrago muito grande no atual momento da nossa economia, a elevação dos juros está comprometendo o futuro de muitos estudantes brasileiros, o nosso próprio futuro. Some-se a isso os cortes de 20% a 30% nos repasses do MEC a universidades federais e termos um impacto muito grande no ensino superior no Brasil, que avançou muito nos últimos anos, mas que agora está andando para trás. Portanto, para o bem do Brasil e dos brasileiros, faço mais uma vez um apelo ao Ministério da Fazenda, ao Copom e aos responsáveis pela condução da economia brasileira, que abandonem essa política de elevação de juros, que a redução dos juros possa ser também uma meta para o governo, uma meta que todos nós vamos trabalhar muito para que seja alcançada, pois não é retirando o dinheiro do mercado e colocando o dinheiro na especulação é que nós vamos conseguir desenvolver o nosso país. É investindo na produção, seja a produção agrícola, industrial ou a industrialização do que produzimos na agricultura. Mas, para isso, precisamos de juros reais, verdadeiros, que os nossos industriais possam ter capacidade de poder pagar. Sem injetar dinheiro na economia, nós não vamos sair dessa crise em hipótese alguma. Com prazer, ouço o senador Moca, se a nossa presidenta nos autorizar. Com a permissão de Vossa Excelência. Senador, meu amigo Ercílio Gugart, nessas 2 semanas, o que eu mais ouvi é exatamente isso, quer dizer, para as pessoas, para o empresário, para o investidor, para aquele que tem um negócio, né, essa coisa de aumentar o juro da chamada taxa Selic, as pessoas não conseguem entender, porque isso sempre foi colocado para diminuir a inflação, e por mais que se aumentou, ela não diminuiu, quer dizer, alguma coisa está dando errado. E chegou num patamar, num limiar, que não adianta mais isso daí. Isso daí, ao invés de ajudar, está atrapalhando. E aquelas pessoas que hoje nós estamos com falta de crédito e o crédito, quando oferecido, com juros absurdos. Então, está muito difícil. O próprio setor produtivo, né, eles fazem é como se fosse um mix, né? Um mix, porque eles pegam o juro subsidiado, mais alguma coisa, mas acaba saindo o juro de 16%, 17%. Quem é que vai conseguir, né, produzir com esses juros? Então, eu quero me somar ao discurso que Vossa Excelência está dizendo e dizer que está na hora da gente também começar a dizer o que a gente escuta, porque não é possível também que todo mundo está percebendo isso e nós vamos continuar aqui no Senado sem dizer aquilo que os nossos conterrâneos, os nossos estados estão dizendo, sobretudo aqueles que estão ajudando a construir o superávit da balança comercial. Muito obrigado, senador Moca. Não só o setor produtivo, mas a população em geral que consome perdeu a confiança no governo. O juro está muito alto, ninguém quer fazer investimento, ninguém quer se endividar mais. É preciso liberar os juros, liberar o crédito, para que a economia volte a crescer e o Brasil volte a crescer novamente. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.